O JR Trade começa hoje com uma pergunta. Você sabia que existem especialistas em marketing rural? Fundada em 1979, a ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, reúne profissionais interessados em fortalecer e valorizar a comunicação no universo agro. Para falar mais sobre esse assunto, está aqui conosco Ricardo Nicodemos, que é presidente da ABMRA. Seja muito bem-vindo aqui, Ricardo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco de agro, de comunicação e, claro, da ABMRA. Antes do nosso bate-papo, eu vou te lembrar que novos episódios do JR Trade estão sempre disponíveis de quarta-feira, 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record e também tem a versão em formato podcast. Acesse como preferir. Bom, Ricardo, acho que é a primeira vez, assim, eu não me lembro da gente ter falado com uma associação tão nichada, né? Como é que é fazer marketing para o agro? Fazer marketing para o agro é o mesmo que fazer marketing para o varejo, fazer marketing para o mercado automotivo ou qualquer outro mercado. Exige conhecimento, exige especialização, exige pesquisa e, claro, exige muito talento e criatividade. O ecossistema da comunicação dentro do agro evoluiu muito nos últimos anos. O que era antigamente chamado de marketing rural se transformou hoje no marketing do agro. E é um ecossistema que envolve toda a cadeia. Então nós temos anunciantes, nós temos agências e nós temos veículos especializados. É um mercado pujante, um mercado que cresce a cada dia. Nós costumamos dizer que é o mercado da comunicação dentro da porteira. E muitos dizem que o agro precisa se comunicar. Eu diria que o agro tem se comunicado muito bem nos últimos anos. Porém, dentro da porteira. Dentro da porteira, o marketing e a comunicação têm se dado muito bem e têm evoluído muito bem. E a partir, né, dessa ação, desse plano de ação, qual é o resultado que vem para quem usa o marketing para consolidar o valor da empresa? Nós precisamos avaliar sempre a história do agro no Brasil, né? Então, nós partimos da premissa de que há 50 anos o Brasil presenciava uma situação de eminente crise de insegurança alimentar. O Brasil ele não produzia o suficiente para alimentar a sua população. Éramos importadores de alimentos, em especial de grãos e de proteína, de carne. Em 50 anos, nós conseguimos avançar. Hoje somos um dos grandes players mundiais, somos líderes em culturas como soja, café, cana-de-açúcar, somos um dos grandes produtores de carne, seja ela bovina, suína e de aves. Somos produtores, grandes produtores de leite, de ovos, enfim, ficaríamos aqui dizendo as grandes conquistas do agro. E isso fez com que toda a comunicação e toda a cadeia produtiva aprendesse a se comunicar. Então, as indústrias precisavam se comunicar com os produtores, levar as suas mensagens, ensinar os produtores novas tecnologias, mostrar o que a pesquisa conseguiu fazer nos laboratórios. Então, e aqui é importante credenciar e dar crédito a pesquisadores de universidades como a Exalc, de empresas como a Embrapa, e aí é importante que se destaque o trabalho de pesquisadores como os que trabalham na Embrapa, que nos ajudaram a chegar aonde nós chegamos. Mas era necessário que as empresas comunicassem isso aos produtores. E se utilizaram de comunicação, de estratégias de marketing para poder chegarem aos rincões desse Brasil. Nós estamos falando aí de quase 5 milhões de propriedades rurais, que ao longo desses 50 anos foram se constituindo. Então, se utilizaram de todas as estratégias de comunicação.
E isso vem avançando, vem evoluindo ao longo aí das últimas décadas. O que acontece é que agora nós precisamos entrar em um novo ciclo. E esse ciclo é conversarmos e contarmos toda essa evolução para a população fora da porteira, para a população urbana. Precisamos contar todas essas conquistas para o consumidor, para quem consome aquilo que é feito no campo. E como que funciona esse trabalho, né? Quem participa da criação das campanhas publicitárias são os associados, por exemplo? Como funciona esse trabalho? Bom, dentro da BMRA nós temos 3 comitês. Nós, desde sempre, a BMRA sempre se organizou os seus associados em 3 comitês. O Comitê de Produtos e Serviços, onde nós temos as indústrias fabricantes de insumos, maquinários, tratores, enfim. Um comitê de agências de propaganda e um comitê de veículos de mídia. Portanto, dentro da associação nós temos aí o ecossistema do marketing. Cada um desses comitês se reúne mensalmente, trabalham mensalmente aí as suas necessidades, criam projetos, trabalham projetos individualmente e se ajudam mutuamente. Quando nós estamos falando de trabalho no campo, dentro da porteira, esse novo projeto, que é falar com o consumidor, esse é um projeto que a BMRA está encabeçando e que não necessariamente envolve os associados. A BMRA está apoiando algumas iniciativas, ela foi credenciada como a mentora desse projeto e ela está envolvendo outras associações, outras entidades e até órgãos públicos para que, de fato, o setor possa construir o seu posicionamento e possa construir a sua marca. O agro merece ter uma marca forte. É interessante que a associação tem mais de 40 anos, né, de vida e esse trabalho tem um caráter de vanguarda, não? Verdade. Em junho nós completaremos 45 anos. São 45 anos de trabalho dedicado à evolução da comunicação e do marketing. A BMRA, ela nasceu quando não existia o conceito de agronegócio. Era marketing rural. O conceito do agribusiness, do agronegócio, ele veio de fora, ele foi criado nos Estados Unidos. Quem trouxe o conceito para o Brasil foi Ney Bittencourt, e a BMRA ajudou a trabalhar esse conceito. Nas reuniões da BMRA foram discutidos esses conceitos. Então, nos dá orgulho dizer que os diretores da BMRA ajudaram a instituir o conceito do agro no Brasil. E de lá para cá, o que temos feito é trabalhado e fomentado as boas práticas do marketing e da comunicação para os nossos associados e para todo o mercado. Porque o primeiro ponto é sempre subirmos a régua, é sempre entendermos o que está acontecendo de melhor, o que está acontecendo de vanguarda fora e trazermos para os nossos associados. Só para que você tenha ideia do que eu estou dizendo, aconteceu um evento chamado SXSW, que é o maior evento de inovação do mundo. Aconteceu nos Estados Unidos e o presidente do nosso conselho consultivo estava lá. E de lá ele mandava informações para os nossos associados e para toda a cadeia produtiva do agro. Essa é uma iniciativa de vanguarda que mostra o quanto a BMRA está antenada com o que está acontecendo na comunicação e no marketing. Mas, embora tudo isso seja importante, o que nós temos dito é que a comunicação, para que ela seja válida, para que ela funcione, ela tem que ser inspirada no campo. Ou seja, quanto mais simples ela for, o quanto mais próxima ela for, o quanto mais amistosa ela for, mais eficaz ela será.
E é isso que nós temos dito, é isso que nós temos falado com os nossos associados e que nós temos conversado com o mercado. Nós estamos vivendo um momento de inovação, mas também estamos vivendo um momento de muita superficialidade. E o que nós queremos mostrar é que existe uma conexão humana. E esse é o grande desafio, é mostrar esse trabalho da família, do ser humano que está no campo, que está cuidando da família e do ser humano que está aqui na cidade. Ao fazer esta conexão e colocando a inovação como pano de fundo disso, fazer o equilíbrio desses dois pontos, certamente nós conseguiríamos posicionar corretamente o agro moderno, o agro de vanguarda, o agro do Brasil. Assim como a associação, acho que fazendo aí traçando uma linha do tempo, como você mesmo falou, a associação começou quando o marketing era rural e agora não é mais assim, existe uma nova terminologia. Quem era aquele anunciante do passado? Eram grandes empresários e hoje em dia isso está globalizado, digamos assim, está democratizado? O que você teria para me dizer a esse respeito? Eu diria a você que muitas das marcas, e essa é uma pergunta muito interessante, bastante interessante, porque muitas marcas de outrora, elas foram construídas no tete-a-tete, no trabalho de formiguinha, no trabalho de convencimento, no trabalho... Porque antigamente nós tínhamos os veículos tradicionais. Então era o rádio, era a televisão, era o outdoor, era o jornal, mas também era a questão da conversa da revenda, era o convencimento do balconista. Eram essas as ferramentas que tornaram as marcas fortes. Então você tem marcas muito fortes hoje, que se mantêm fortes em razão do trabalho que foi feito com esses veículos. Evidentemente que o tempo passou, as coisas mudaram, e o que nós temos dito, e nós temos justificado isso com uma pesquisa, nós temos uma pesquisa muito forte, que é feita diretamente com os produtores, chamada Pesquisa Hábitos do Produtor Rural, Pesquisa BMRA Hábitos do Produtor Rural, é que o mix de comunicação é o que importa. Então, você tem sim o advento do digital, isso é importante, mas você precisa ter o composto do mix. Significa dizer o seguinte, que as grandes marcas, as marcas fortes, elas foram construídas a partir do uso de meios de comunicação tradicionais, como esse que nós estamos agora, a televisão. A televisão é importante, o rádio é importante e continuam a ser importantes para você fazer a construção de uma marca. O digital é importante, sem dúvida, ele está presente, a pesquisa nos mostra isso. Mas revista é importante, jornal continua sendo importante, a TV é importante, o rádio é importante, para que haja essa construção. Então, respondendo diretamente à tua pergunta, aquelas marcas fortes de antigamente continuam sendo fortes hoje, porque foram construídas em bases fortes. Novas marcas estão sendo construídas. Algumas se utilizando de recursos que aquelas antigas se utilizaram e outras estão se achando. O caminho para se achar, erro e acerto. Estão tentando, errando e acertando. Tomando por base exemplos de marcas fortes e achando os seus caminhos. Todas querem se consolidar, ser reconhecidas, né, Ricardo? Eu acho que esse é o objetivo final para conseguir vender, né? Exatamente. E o que nós temos dito e levado a exemplo é que uma marca, e isso é importante, os profissionais de comunicação e de marketing do agro também têm se aperfeiçoado e têm buscado a informação e têm estudado, e isso para nós nos deixa bastante felizes, porque
É o nosso propósito, levar a informação e fazer com que os profissionais estejam atualizados. Então, o processo de branding, o processo de construção de marca é extremamente importante. E uma marca, ela se relaciona com os seus públicos, no caso, os produtores, como pessoas. Você tem muitas marcas disputando a atenção dos produtores. Então, como é que você se torna diferente? Como é que você conquista o coração de um produtor? Como é que você passa a fazer parte da vida de um produtor? Lembrando que produtores têm peculiaridades. O produtor, ele é um consumidor como outro qualquer. Você tem que conquistá-lo. Você precisa saber como é que é o hábito dele. O que ele faz no seu dia a dia. Muitas pessoas dizem, mas o produtor é um pouco do B2B, né? É negócio por negócio. Não, o produtor, ele é um consumidor. Ele é um consumidor apaixonado pelo que ele faz. Então, para você convencer um produtor, você tem que entender que ele tem paixão pelo que ele faz. Para ele trocar uma marca que o acompanha há 10, 15 anos, a tua proposta de valor tem que ser muito mais do que preço baixo. Então, é uma dinâmica, é uma discussão que no dia a dia da BMRA é um incentivo aos gerentes de marketing, aos profissionais de comunicação, de buscar informação. As coisas não são fáceis. Você vender um produto para um produtor rural, você tem toda a questão do aspecto funcional, né? Ele vai funcionar, ele vai me dar produtividade. Tem um ponto extremamente importante que a pesquisa nos mostrou. Hoje, grande parte dos produtores, grande parte, está preocupada com a questão da sustentabilidade. Então, você tem que provar que o teu produto está imbuído dessa questão da sustentabilidade. Você tem que provar a questão da produtividade, que ele terá um ganho sobre a questão da produtividade, mas também você tem que provar um pouco do teu propósito. Qual é o propósito da tua marca? O produtor, ele não troca de uma marca tão fácil quanto você troca com uma esponja de aço por causa de preço. Não tem essa experimentação. E mais do que isso, dependendo do produto, o produtor corre o risco de perder uma safra. Enfim, ele não coloca isso em risco. Nós costumamos dizer, muitas vezes, que é quase você vender para um produtor, é quase você vender uma aplicação de longo prazo do patrimônio dele. Ele está guardando o patrimônio. Como é que você muda? Ninguém muda todo o teu patrimônio de um banco para outro, da noite para o dia. Então, uma marca, ela tem que ter propósito, ela tem que ter estratégia. Foi-se o tempo que era muito fácil de você fazer isso. Agora você realmente precisa trabalhar. E não é só com ações do digital. Não é só com ações de comunicação. Isso envolve, de fato, planejamento estratégico, isso envolve pesquisa, muita pesquisa. É por isso que nós falamos, nós temos a pesquisa, a BMRA Hábitos do Produtor Rural. Nós vamos em 3.200 fazendas no Brasil inteiro. Os nossos pesquisadores ficam 2 horas e meia com cada um desses produtores. É um questionário com 280 questões. O produtor, ele tem grande prazer em responder essa pesquisa. Nós sabemos tudo da vida do produtor, se ele assiste TV, se ele ouve rádio, tudo de mídia, mas também sabemos o que ele compra, como ele compra, se tem mulher trabalhando, se não tem mulher trabalhando. Enfim, o que ele quer comprar nos próximos 12 meses, o que ele não compra, aonde ele compra, de que forma ele compra. Ou seja, nós temos a informação para dar aos nossos cotistas, para que eles possam efetivamente desenhar. Porque para você vender hoje para um produtor, você precisa ter estratégia.
Ricardo, e do que se trata exatamente Marca Agro do Brasil? É um projeto de vocês? Exato. É um grande projeto de posicionamento do setor, posicionamento e construção da marca do setor. O agro, ele investiu muito em tecnologia e inovação nos últimos 50 anos, mas ele não se posicionou, ele não construiu uma marca, a exemplo do que fez outros países. Por exemplo, quando você fala em café, você lembra de Juan Valdez, que é o café da Colômbia. Mas nós somos líderes em café, só que ninguém sabe disso. Por quê? Porque a Colômbia fez um excelente trabalho com o seu café. Nos Estados Unidos você tem um excelente projeto de comunicação chamado Got Milk. O México fez um excelente trabalho com Avocados from México, que é o abacate. O Brasil nunca fez isso, embora seja líder em diversas categorias. Então, ele investiu muito em tecnologia e inovação, se tornou um dos grandes líderes, mas nunca investiu em se posicionar, em contar a sua história e em criar uma marca forte. A BMRA passou a capitanear um projeto chamado Projeto Marca Agro Brasil, que tem dois grandes objetivos. Primeiro, posicionar o setor. Segundo, construir a sua marca. E o que nós queremos com isso? Tornar o agro uma paixão nacional, como é o futebol. É isso que nós queremos. E qual é a base de tudo isso? Há 2 anos, nós decidimos apoiar e investir numa grande pesquisa para entendermos o que pensa o brasileiro sobre esse setor. E aí nós fizemos uma pesquisa chamada Percepções sobre o Agro, o que pensa o brasileiro. Nós envolvemos 3.419 pessoas em todos os estados brasileiros, de todas as faixas etárias, sem envolver produtor rural. Toda vez que entrava um produtor nessa história, nós tirávamos, porque nós queríamos ter só a população brasileira. E aí nós fizemos o maior estudo já realizado no Brasil. E esse estudo nos deu base para que a gente pudesse construir esse projeto de posicionamento. Muito bem, a pesquisa nos trouxe muito conhecimento, muita informação, e eu te destaco 3 delas. A primeira é que 7 a cada 10 brasileiros têm uma posição positiva em relação ao agro, está aberta a conhecer mais sobre o agro, tem simpatia pelo agro. 7 a cada 10. A outra informação importante, o agro é um dos setores mais admirados pelo brasileiro. Diferente de que muita gente imaginava, o agro é um dos setores mais admirados pelo brasileiro. A terceira informação que eu quero te passar. 3 a cada 10 brasileiros se declaram desfavoráveis ao agro. Ou seja, 30% da população é desfavorável. E a informação que mais nos chamou a atenção é que desses 30%, 51% são jovens, de 15 a 29 anos. Ou seja, uma geração de jovens que amanhã serão líderes, hoje é desfavorável ao agro. É o momento de nós fazermos algo, porque é quase inaceitável que o setor, locomotiva da economia do país, que gera o nosso alimento e matéria-prima, tenha essa visão pelos jovens. Então, a partir desta pesquisa, a BMRA está capitaneando esse projeto, que não é uma campanha, é de fato um projeto. E é um projeto que trará atividades que vão desde as escolas, trabalhará as escolas, irá nas escolas, trabalhará jornalistas, então convidará jornalistas para ir até o campo, conhecer de fato a realidade do campo, terá atividades em shopping centers, terá atividades em áreas públicas e, claro, evidente, fará campanhas de comunicação em todos os meios.
Então, a proposta é que o agro passe a contar as suas histórias no dia a dia da população. Bom, então eu imagino que esse projeto seja o projeto que vocês vão se debruçar nesse ano. Exato, esse é o principal projeto. Maravilha, então eu desejo muito sucesso. Ricardo, muitíssimo obrigada por compartilhar esse conhecimento de marketing com a gente. Eu que agradeço o convite e esperamos ter sempre vocês conosco. Você já sabe que o JR Trade tem sempre um novo episódio, também dá para ver e rever pelas plataformas digitais da Record, também na nossa versão em podcast, é só ir lá no seu tocador favorito. E eu agradeço a sua companhia por ter ficado até aqui e até uma próxima. Tchau!